E aí, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre orientação a objetos. Em que consiste esse conceito? Orientação a objetos é um paradigma para desenvolvimento de sistemas que busca representar os elementos do mundo que a gente está modelando, com o qual a gente está trabalhando, como se fosse objetos. Então, tudo que a gente vai representar no sistema, a gente representa na forma de um objeto, classes e objetos. E isso traz uma série de benefícios. Quais são eles? O primeiro é que facilita a reutilização de código. Então, uma vez que usa esse paradigma, a gente implementa as coisas de uma forma em que se torna mais fácil reutilizar código, evitando o retrabalho que pode ocorrer em muitas equipes de desenvolvimento. Então a gente desenvolve de uma forma que fica mais fácil você reutilizar algo que você já implementou e já está pronto e fácil de ser acoplado a qualquer outro sistema. Esse paradigma torna mais fácil também a compreensão do código, fica mais fácil de manter. É um paradigma utilizado internacionalmente, então qualquer pessoa que o conheça consegue trabalhar com ele e fica fácil implantar isso em uma equipe como um todo. É uma linguagem universal, traz uma série de benefícios. E para trabalhar com orientação a objetos, a gente precisa compreender alguns conceitos. O primeiro deles é o conceito de classe. O que é uma classe? Uma classe é uma representação de um elemento que a gente está querendo modelar. Então, é uma representação de um objeto do mundo que a gente vai implementar. Trazendo para o nosso dia a dia. Por exemplo, todo mundo tem uma conta no Facebook. E cada usuário pode ser visto pelo sistema do Facebook como, provavelmente como uma classe, que é uma representação do usuário que criou uma conta. E cada classe possui uma série de características acerca daquele objeto que a gente está querendo representar. No caso, o usuário do Facebook. Então, o usuário é uma classe. Quais as características que esse usuário possui? Todo usuário possui nome, sexo, idade, uma série de informações próprias desse objeto, dessa classe que é o usuário, uma série de informações específicas dessa classe. Então, descreve um conjunto de objetos individuais, né? É uma representação de um elemento do domínio com o qual a gente está trabalhando. Uma classe é composta de atributos e métodos. O que são os atributos? Os atributos são essas características específicas das quais eu acabei de falar. Nome, idade, etc. Aqui eu tenho um outro exemplo. Num contexto de um sistema bancário, como se estivéssemos desenvolvendo um sistema para um banco, a gente provavelmente teria uma classe para a conta. O que toda conta tem de característica? Ela tem um número, ela tem o nome do dono da conta, ela tem um tipo, ela tem um saldo, um limite, uma série de informações. Então, essas informações acerca da classe são chamadas de atributos. Métodos. Os métodos dizem respeito àquilo que a classe pode fazer. Então, no mesmo domínio de um sistema bancário, o que uma conta pode fazer? Quais são as funções que ela pode executar? A gente tem aqui alguns exemplos. Sacar uma quantia X, depositar uma quantia, imprimir o nome do dono da conta, informar o saldo, tirar o extrato. Então, são alguns métodos, algumas ações que essa classe consegue executar. Aqui eu tenho uma representação através de um diagrama de classes. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre isso.
Então, isso aqui é uma classe. Eu tenho aqui um retângulo com 3 seções. A primeira linha aqui, diz o nome da classe. Aqui, no caso, é produto. Aqui na segunda seção eu tenho os atributos. Quais são as características, informações acerca dessa classe. E na última seção eu tenho os métodos. O que essa classe consegue realizar. Então, vejamos. Produto poderia ser uma classe de um sistema de vendas online. Por exemplo, um sistemas da Amazon, da Americanas. Então, eu tenho lá uma classe chamada produto com essas informações acerca do produto. Então, observem que o produto é um objeto, é uma representação de algo do domínio dessa empresa. Então, ele está representando um objeto dentro da empresa. Lá no caso da Americanas, é um objeto que ele quer vender. Então, eu tenho aqui quais são os atributos que um produto poderia ter: código, nome, descrição, preço de compra e de venda. E aqui a gente já consegue, por exemplo, através do preço da compra e da venda, a gente já consegue saber qual foi o faturamento, o lucro, né? Quantidade em estoque e uma série de informações. Do lado esquerdo eu tenho o nome do atributo, do lado direito aqui eu tenho, depois dos 2 pontos, eu tenho o tipo de retorno, não, o tipo desse atributo. Atributo inteiro, só número, atributo string, decimal e etc. Aqui na última seção, os métodos. O que esse produto, o que essa classe pode fazer? A gente consegue, por exemplo, inserir um produto, alterar as informações do produto, excluir um produto. Então, no sistema de vendas da Americanas, por exemplo, a gente poderia ter a função de cadastrar produto. E aí, para que a gente consiga realizar isso, através dessa classe, a gente vai criar um objeto, do qual eu vou falar a seguir, e dentro desse objeto a gente vai inserir as informações desse produto que a gente acabou de cadastrar e vai salvar isso no banco. É assim que funciona na prática. Objeto. O que é um objeto? O objeto é uma instância da classe. Veja o seguinte, a classe é como se fosse uma forma de um chocolate, de um picolé, de algo nesse sentido, uma forma de gelo. Então, ela dá as características do elemento que vai ser gerado a partir dela. Então, você tem uma forma de chocolate e ela tem um formato, uma série de características, e uma vez que você coloca o chocolate lá, depois de pronto, você retira. Então, esse chocolate que saiu com base na forma é o objeto. Então, ele é uma instância da classe. Então, ele foi gerado a partir daquela classe. É uma representação daquela classe. Outro exemplo, no caso lá do Facebook, eu teria a classe usuário, mas um objeto poderia ser o João. O João uma implementação daquela classe. Então, João, 30 anos de idade, sexo masculino, não sei o que mais. Então, isso é um objeto, é uma instância da classe. Representa uma entidade do mundo real que possui uma identidade. Informação importante aqui, cada objeto possui seus próprios valores para cada atributo. E o objeto pode representar, o objeto é a classe, entidades concretas ou abstratas. Concretas, carro, produto, a gente falou sobre alguns aqui. E abstratas também, por exemplo, num jogo, se a gente vai implementar um jogo, a gente tem lá a figura dos inimigos, dos personagens, das entidades. Então, inimigo pode ser uma classe também, com suas características. O inimigo tem o nome, o tipo, quantidade de vida, poder, ser um não sei o que mais. Então, essas são características dessa classe abstrata que é inimigos, por exemplo. Aqui um outro exemplo. Eu tenho aqui a classe é isso aqui, ó, número, cliente, saldo e limite. São alguns atributos da classe.
Mas nesses 3 quadrados eu tenho a representação dos objetos, que são a instanciação daquela classe. Então, por exemplo, primeiro objeto, número da conta. Conta número tal é do cliente João, saldo tal, limite tal. Um outro objeto que foi gerado com base na classe conta. O número é diferente, veja que é um outro valor cliente. Então, são informações acerca de um objeto específico que foi gerado com base na classe. Um outro exemplo para facilitar a compreensão. Eu tenho a classe aqui funcionário, com 3 atributos, nome, data de nascimento, salário, e 2 métodos, informar salário e calcular idade. Então, vejam que a classe ela é só o esqueleto, é só a forma do que vai ser gerado. E aqui eu tenho 2 objetos, 2 instâncias da classe. Helena Reis, nasceu dia tal, salário tal, e aqui o Mário com suas informações também. E os métodos, né? Os métodos são as ações que essa classe consegue executar. Um outro exemplo é esse aqui, ó. Eu tenho aqui um diagrama que representa a classe cachorro. E o cachorro ele possui alguns atributos, tamanho e raça. Tamanho do tipo inteiro, né, que é um número sem casa decimal inteiro, então qual é o tamanho desse cachorro? E raça, string, que é um conjunto de caracteres alfanuméricos. Pode ter texto, número, caractere especial e etc. E, por fim, as ações, os métodos que essa classe consegue executar. Aqui no caso, latir. E poderia ter uma série de outras coisas. Isso aqui é uma abstração para facilitar a nossa compreensão. Entendidos os conceitos de classe e objeto, a gente precisa entender agora o conceito de herança. Em alguns casos, se faz necessário, acontece de repetir informações. Então, a gente tem classes com informações iguais. Então, nessas situações, muitas vezes dá para utilizar o conceito de herança e reutilizar propriedades, características, os atributos e os métodos. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma chamada de superclasse funcionário, com nome, data de nascimento, salário e 2 métodos. E com base nessa classe, eu tenho 2 subclasses. Isso aqui é um diagrama de classes, como eu falei, e o que representa esse relacionamento de herança é essa seta fechada, como vocês conseguem observar aqui. A seta fechada, ela fica encostada na superclasse. Então, gerente e programador são 2 espécies de funcionário, são 2 subclasses da superclasse funcionário. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Então, gerente foi gerado com base em funcionário. E o que a herança diz para mim? Que as características que funcionário possui vão ser herdadas pelo gerente. É o que o nome já diz, herança. Então, a subclasse ela herda as características da superclasse. Falando de novo, a subclasse herda as características da superclasse. E para que eu preciso definir esse relacionamento? Para evitar reescrever atributos em classes distintas. Então, se gerente e programador também possui nome, data de nascimento e salário, esses atributos que são comuns aos dois, eu coloco na superclasse. Então, quando tem uma herança assim, como vocês conseguem ver aqui representada, está dizendo para mim que o gerente, além do atributo projeto, vai ter também os atributos nome, data de nascimento e salário. E programador, além do atributo linguagem, que diz qual a linguagem com a qual ele trabalha, ele vai ter também os atributos nome,
data de nascimento e salário. E para que isso? Se não fosse assim, se a gente não utilizasse herança, esses atributos teriam que estar em gerente e em programador. Usando herança, a gente otimiza a utilização de memória, por exemplo. Então, a gente vai ter menos replicação de informações. Beleza? Então, novamente, eu tenho aqui duas subclasses, gerente e programador. E elas herdam os atributos e os métodos do funcionário. Então, o gerente faz tudo que o funcionário pode fazer, mais as coisas específicas do gerente. E os atributos específicos e as ações específicas. O programador possui os atributos e os métodos de funcionário e também os atributos e os métodos específicos do programador. Essa é uma herança dentro do mundo de orientação a objetos. Uma classe pode ser definida genericamente e depois refinada através de subclasses. Cada subclasse herda as propriedades de sua superclasse e adiciona suas particulares. As propriedades da classe base não precisam ser repetidas na classe derivada. Como eu falei, reduz a repetição de código e, consequentemente, melhora o uso de memória, o desempenho e tudo mais. Um exemplo aqui. Eu tenho uma classe superclasse, uma classe também chamada de classe pai, chamada veículo. E ela possui alguns atributos: modelo, velocidade, passageiros e combustível. E aqui eu tenho duas classes filhas, carro e avião. Observem que carro é um tipo de veículo e avião também é um tipo de veículo. E professor, quando é que eu vou criar uma superclasse? Quando é que eu sei que eu vou ter que utilizar uma herança? Quando você observar que existem duas classes aqui, por exemplo, carro e avião, que possuem atributos iguais, velocidade, passageiros, combustível, modelo, aqui a mesma forma, modelo, velocidade, passageiros e combustível. Observem que são atributos iguais nos dois. Então, ao invés de repetir em cada um, a gente cria uma superclasse. Então, carro e avião também são veículo. Então, uma derivação de veículo. Então, a gente cria essa superclasse e pega esses atributos comuns às duas classes e coloca na classe pai. Então, aqui na classe filha, a gente não precisaria mais ter essas propriedades aqui definidas na superclasse. Deixaríamos aqui apenas as propriedades específicas da classe filha da subclasse. Um outro exemplo, uma superclasse pessoa, que possui lá um nome e o endereço, e duas subclasses, pessoa física e jurídica. Isso aqui é um exemplo muito comum. Em qualquer sistema de compras ou de vendas, a gente tem lá o cadastro da pessoa e você pode definir isso lá. Você está vendendo para pessoa física ou para pessoa jurídica? Porque se o cadastro for de uma pessoa física, a gente vai ter que colher o CPF. Se for de uma pessoa jurídica, é o CNPJ. Então lá, quando a pessoa estiver preenchendo o formulário, ela vai definir isso e quando for cadastrar, programaticamente a gente vai gerar um objeto, instanciar um objeto ou da classe pessoa física ou da pessoa jurídica, dependendo do que foi informado. E vai salvar isso no banco de dados. Outro conceito, polimorfismo. Como o nome já diz, polimorfismo diz respeito a aquelas situações onde se há várias formas de se realizar uma mesma coisa, uma mesma ação. Uma mesma operação ela pode se comportar de modo diferente em classes distintas. Existem aqui dois cenários de aplicação do polimorfismo. O primeiro é de sobreposição. O que é a sobreposição dentro do polimorfismo? Eu tenho aqui uma superclasse empregado e três subclasses. Vejam aqui o relacionamento de herança, a seta fechada na superclasse. Uma das subclasses é assalariado, depois eu tenho comissionado e horista.
Então, novamente, as propriedades que estão aqui são herdadas por essas subclasses também, bem como este método aqui. E assalariado tem aqui um atributo salário, que é só dele. Comissionado tem outras informações. E onde está a sobreposição? Vejam que as 4 classes possuem o método vencimento. Então, é a forma de obter qual é o valor que esse empregado recebe, quanto que esse empregado ganha. Então, eu tenho um método lá, uma ação, que vai dizer para mim o quanto que ele ganha. E onde é que está a sobreposição? Justamente aqui, nesse contexto, onde cada classe vai implementar a forma de obter o vencimento do empregado de forma diferente. Então, eu tenho aqui uma forma de, através da classe empregado, obter o vencimento deste funcionário, através desse método, vencimento, da classe empregado. Mas aqui em assalariado, eu também, através da classe assalariado, eu também consigo obter o vencimento do empregado. Então, este método está sobrepondo o método que está lá na superclasse. Beleza? Esta é uma sobreposição e também uma representação de polimorfismo. Então, eu consigo obter o vencimento através da classe pai e através da classe filha. Então, este é o polimorfismo. Outro conceito dentro do polimorfismo é a sobrecarga. Aqui na sobrecarga eu tenho, quando numa mesma classe eu tenho várias implementações de um mesmo método. Então, aqui, por exemplo, poderia ser, ao invés de soma, poderia ser aqui uma classe chamada calculadora. E lá dentro dela, eu tenho aqui 3 métodos para somar valores. Observem que o nome do método é o mesmo, soma. Então, são 3 formas de se fazer uma mesma coisa, somar. O que muda? É o tipo de parâmetro que este método vai receber. Aqui na primeira soma, ele vai trabalhar com 2 números inteiros. Aqui na segunda soma, 2 strings, e aqui na terceira, 2 números double. Double é número com casa decimal, inteiro sem casa decimal. Então, são 3 formas de se realizar a mesma coisa, a mesma operação. Este é um polimorfismo do tipo sobrecarga. Então, dentro da mesma classe, eu consigo executar a mesma operação de 3 formas diferentes. Na sobreposição, observem que há o conceito de herança relacionado. Então, a subclasse, ela reimplementa o que está lá na superclasse. Ela sobrepõe um método na superclasse. E a sobrecarga são formas de se fazer a mesma coisa dentro da mesma classe. Não há herança aqui. Um exemplo aqui de polimorfismo também. Eu tenho aqui uma classe animal com nome, sexo e raça. E 3 métodos: emitir som, dormir e caminhar. E eu tenho aqui uma série de classes especializadas, de subclasses. E observem que em cada subclasse ela possui uma forma própria de emitir o seu som. Observem que emitir som é uma reimplementação, está sobrepondo um método que está na superclasse, emitir som. Então o tigre ele emite um som de uma forma diferente, o lobo de uma forma diferente, o gato. Então eles estão fazendo a mesma coisa que emitir um som, só que eles geram resultados diferentes, fazem de uma forma específica. Este é o polimorfismo. Para finalizar, o conceito de abstração e encapsulamento. Abstração. Em algumas situações, a gente não tem muitos detalhes sobre como uma classe vai ser implementada. A gente só sabe que ela vai precisar existir no nosso sistema. Então, nesses casos, a gente vai utilizar o conceito de classe abstrata.
Aqui, ó, permite postergar decisões de desenvolvimento. Aqui eu tenho uma figura ilustrativa. Muitas vezes a gente sabe que um objeto vai ter que existir. Aqui, como a gente consegue ver, tem um gato e duas pessoas com pensamentos diferentes. Então, uma senhorinha ela vê o gato de uma forma e um veterinário vê o gato de outra forma. Mas, de todo jeito, eles sabem que a gente vai precisar da figura do gato no nosso sistema, por exemplo. Mas como que ele vai ser implementado, aí é uma questão, pode ser uma questão futura. Olha um exemplo prático. Eu tenho aqui um diagrama de classes com uma superclasse abstrata. A classe abstrata ela é representada pelo nome em itálico. Se vocês observarem o nome da classe em itálico, é uma classe abstrata. E ela possui aqui um método ativa. E eu tenho 3 subclasses: bomba d'água, de combustível e atômica, cada uma sobrescrevendo, olha aqui o polimorfismo, sobrescrevendo um método na superclasse. Então, cada um tem uma forma própria de ser ativada. E o que muda, pessoal? Quando eu falei para vocês, a classe abstrata, ela não traz muitas informações sobre como ela vai ser implementada. Então, na prática, ela não pode ser instanciada. O que vai ser instanciado ou vai ser uma bomba de água, de combustível atômica. Então, eu não posso gerar um objeto através dessa classe abstrata. E sim, só vou poder gerar objeto através das classes especializadas das subclasses. Entendido? Não posso gerar objeto através da classe abstrata. Encapsulamento, para finalizar. Encapsulamento é uma forma de proteger os dados de uma classe. Então, algumas informações a gente não quer tornar ela totalmente acessível para fora. É uma questão de segurança também para o sistema, para a aplicação. Vou mostrar para vocês. Olha essa figura. Aqui dentro desse círculo interno, eu tenho os atributos de uma classe. Saldo, nome do titular, CPF, histórico de transações. Então, que aparentemente é uma classe de uma conta. Só que eu não quero tornar esses dados acessíveis em todo o meu sistema. Então, por exemplo, se um hacker conseguisse acessar, invadir o meu sistema, ele poderia facilmente ter acesso a quaisquer uma dessas informações. Então, através do encapsulamento, a gente protege esses atributos. Como que funciona isso? A gente não vai deixar o saldo acessível. A gente vai implementar um método, aqui getSaldo, pegar o saldo, que vai retornar o saldo. Então, os objetos externos, as classes externas, vão conseguir ter acesso à classe conta para pegar o saldo apenas através do método getSaldo. Então, se uma outra classe quiser pegar o saldo, ela vem aqui nesse método getSaldo e o getSaldo vai retornar o saldo daquele objeto que ela está procurando. Eu tenho aqui um outro método sacar e depositar, novamente. Então, eu não vou retirar um valor ou acrescentar um valor à propriedade saldo de forma direta. Eu vou fazer isso através dos métodos. Então, novamente, o encapsulamento é uma forma de proteger os atributos internos do objeto. Eu só vou torná-los disponíveis através dos seus métodos, das suas interfaces. Aqui um exemplo, eu tenho uma conta, tem um tipo, o tipo do cliente, a data de abertura, o saldo e os métodos sacar e depositar e calcular valor da tarifa de manutenção. E uma conta poupança e conta de investimento, que são duas subclasses, que possuem um método sobrepondo o método lá na superclasse. Então observem que para que eu consiga retirar um valor do saldo, eu vou usar o método sacar.
Ah, e como é que funciona isso na prática? Eu não estou entendendo direito na prática. Veja um exemplo. Quando a gente faz uma transferência, por exemplo, ou um saque num caixa eletrônico de qualquer banco, do Banco do Brasil, por exemplo. Eu tenho lá R$ 1.000, vamos supor. Existe um objeto que representa a minha conta no sistema do banco, conta do professor Arnaldo. Eu tenho lá R$ 1.000. Quando eu saco lá R$ 200, o, o sistema não vai, de forma programática, ele não vai lá na propriedade de saldo e vai colocar saldo menos 200. Ele vai usar o método sacar para fazer isso. Então, o método sacar está encapsulando essa propriedade saldo. Então, não vou conseguir acessar saldo diretamente. Ele vai lá, vai chamar o método sacar e vai decrementar o valor que eu saquei. E aí eu vou ter um novo saldo. Beleza? Então é isso aí. Qualquer dúvida, vocês podem fazer o comentário aí no próprio vídeo, aqui no YouTube, ou através de e-mail. Fiquem à vontade para postar suas dúvidas. Valeu, até a próxima.